Pode sentar, gente. Que bom que está escuro, né? Sim, eu não vejo muita gente, não ficou com vergonha. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, né? E como a gente já tinha conversado, ela disse, olha, a gente quer um evento multigeracional, né? Então precisa colocar uma velhinha lá para falar, né? Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui. Antes de a gente começar, eu vi um vídeo passando sobre as mulheres e eu lembrei quando eu me converti, depois eu estava num processo de cura do Senhor, de libertação. Eu falava sempre assim, quando eu tiver 72 anos, eu quero ser como a Golda Meir, foi primeira-ministra de Israel. E eu falava assim, gente, dá para ser alguma coisa ainda nessa idade. Então, aí depois eu falava assim, aí a Cora Coralina, né, que se tornou aquela grande poetisa, falei, naquela idade. E daí hoje eu fico vendo assim, né, eu estou com essa idade e Deus me dá essa oportunidade de falar, né, de tudo aquilo que Deus fez. Então, é uma grande oportunidade, né? E a gente não imagina as coisas que Deus tem na nossa vida. Então, eu queria que você aumentasse a sua expectativa em Deus, né? Porque quando eu falava isso, e às vezes a gente sente alguma coisa e fala para Deus, às vezes você nem fala com Deus, e Deus já sabe o que você precisa. Eu lembro, quando eu comecei a fazer meu curso de aconselhamento, com o doutor Fábio Damasceno, a doutora Glaucia, eu admirava tanto eles, eu falava assim, Deus, se um dia eu pudesse dar aula nesse curso, né? E aconteceu. Então, eu falo assim, Deus, como que o Senhor faz as coisas, né? Então, Deus é maravilhoso, Deus não tem tempo, Ele está com pressa. Então, eu acredito que para vocês que são mais novos, Deus vai acelerar e vai correr para fazer as coisas. Mas muitas vezes, eu falo assim, Deus, eu queria ter mais uns 30 anos de vida para poder fazer tudo que eu estou vendo hoje, que eu não via antes. Porque nós estamos numa fase, numa época que Deus está falando tanta coisa, está fazendo tanta coisa, e a gente pode ouvir Deus falar, então isso é muito bom. Quando eu era criança, minha mãe era muito brava, né? Tinha 8 filhos, então tinha que colocar ordem. E daí, às vezes, a gente fazia uma coisa errada e ela falava assim, você vai lá no cantinho, vai ouvir Deus falar. Quando Deus falar com você, aí você volta. E daí eu ficava lá no castigo, a gente cansa, né? Falei, deixa eu sair daqui. Mãe, Deus falou comigo. Eu falei, o que Deus falou? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque era o único versículo que eu conhecia. Então, eu não conseguia ouvir Deus. E hoje, a gente pode ouvir Deus. Eu consigo ouvir Deus. E isso não aconteceu assim, né? Claro, eu buscava, mas eu creio que Deus está com tanta pressa que hoje Ele quer falar muita coisa para o seu povo que está aberto para ouvir, porque Ele está com pressa de fazer a obra dEle. Então, é muito gostoso a gente poder falar sobre Speak Life, porque quando a gente começa a pensar um pouquinho, a Valéria já falou, né? Mulher gosta de falar, né? Eu sou um pouco o contrário, meu marido fala mais que eu, né? Mas alguns, né, falam mais, mas mulher gosta de falar muito, e por isso que às vezes em Provérbios diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a tola com as mãos a derruba. Também diz assim, mulher rixosa é como uma goteira. Gente, é horrível uma goteira, né? Tim, 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 né? Além de, né, molhar tudo, estragar suas coisas. E muitas vezes a gente tem algo que nós temos que interfere no falar, naquele falar que traz graça, que traz vida. Então, ontem à noite a gente ouviu falar
né? A pastora Keila começou falando, né, de Jesus e de Pedro. Jesus estava falando umas coisas muito difíceis, né? Ele tinha multiplicado o pão, aí ele falando assim: eu sou o pão da vida, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue vive para sempre. Gente, hoje a gente entende, mas a pessoa pensou: Jesus está meio, né? Tá meio estranho, né? Não está falando coisa com coisa. E muitos se retiraram, né? E nessa hora, né, Jesus disse assim para os discípulos: vocês também querem se retirar? E Pedro disse: não, só tu tens a palavra da vida eterna, só tu tens a verdade, a palavra da verdade, né? E nesse mesmo capítulo, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu digo são Espírito e vida. Eu creio que hoje Deus vai falar e trazer o Espírito e vida para todas nós, né? Ontem nós ouvimos falar também sobre a nossa identidade e sobre aquilo que nós falamos, né? Sabe que nós somos os seres especiais, né? Porque nós somos as únicas pessoas que conseguem falar, né? Deus criou com capacidade de nos comunicar através da linguagem, né? E existem gente que diz assim, que de linguagem, não sei se vocês já ouviram, 7, 38, 55, né? Então, 7 verbais, né? 38 gestual, facial, né? E 55 é corporal e postura, né? Então, claro, existem trabalhos feitos falando que não é bem isso, né? Mas nós, quando falamos, a gente expressa tudo aquilo que a gente é. E a linguagem, ela está relacionada com a ideia, pensamentos, emoções, né? E a capacidade da gente expressar. Agora, a gente usa a nossa língua. E Tiago, capítulo 3, de 1 a 13, nós não vamos ler tudo, mas ele diz para a gente ser coerente. Ele diz assim: será que de uma fonte dá para sair água doce e água amarga? Então ele diz: com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos as pessoas. Então, pensando nisso, e deixa o Espírito Santo falar, né, como que está a nossa fonte, né? E outro dia eu ouvi falar sobre uma professora de português, né, que era pastora da nossa igreja. Ela estava comentando sobre atos da fala, né? Aquilo ali foi muito interessante, porque é uma ideia que apareceu em 1911 a 1960, né? Só que Deus já fazia isso há muito tempo, né? Mas ele diz assim que tudo que a gente fala, a gente faz, né? E até existem alguns enunciados que eles chamam de performativos, to perform, né? Realizar, né? Então, tipo, eu te perdoo, eu te batizo, eu te condeno, né? E realmente, nossa fala tem atos. Por exemplo, se você está num ônibus cheio e alguém pisa no seu pé, você pode ser bem educado e falar assim: minha senhora, a senhora está pisando no meu pé. Só que o que você está querendo falar com ela? Tira o pé, não é isso? Né? Tira o pé que está doendo, né? E a gente, ou por exemplo, você diz assim: você tem uma caneta? O que a pessoa está querendo dizer? Me empresta, né? Você vai falar assim: eu tenho. Para quê, né? Então, ela está falando assim: você tem uma caneta porque ela quer uma ação de volta, né? Que você vai abrir a bolsa e falar: eu tenho, né? Então, a nossa fala, ela é muito mais dinâmica do que a gente imagina, né? E a gente pode, né, dizer muita coisa, né? Por exemplo, eu posso dizer assim: está aberta a sessão do Flowers Conference, né? Agora, ou está aberta a sessão, né, para um julgamento, né? Agora, se vier um faxineiro e dizer assim: está aberta a sessão, gente, alguém vai ouvir? Por quê? Precisa de uma autoridade, precisa de poder para poder falar.
Então, aí ele pode falar, está aberta a sessão, vem um rapaz aqui, né, o congresso de mulheres, vem um rapaz aqui, ele começa a falar, o que está fazendo aí, né? Por quê? Porque tem adequação, tem postura, tem várias coisas dentro da linguagem, da fala, que a gente transmite. Né? E depende também das circunstâncias que as palavras são proferidas, né? Ela tem que ser bem apropriada, né? Por exemplo, se você chega numa confraternização e você fala assim, gente, está aberta a sessão, vamos começar um julgamento. O pessoal vai falar, tá lelé, né? Então, a gente, vocês nem falam lelé mais, né? Eu falo. Então, a gente percebe que tudo tem o seu jeito e o seu modo de ser. Né? Então, olha, falar é uma coisa que tem, né, a gente tem que pensar um pouco no falar. E Deus, quando Ele criou a terra, estava um caos, e Ele disse, haja luz, e houve luz. Por que que a fala de Deus teve uma ação? Porque tinha autoridade e tinha poder. Aí Ele disse, cubra-se a terra, né, de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com a sua espécie, e diz assim, e assim foi. Então, as palavras que geram vida são palavras que têm autoridade, são palavras que vêm do nosso interior. E Jesus, né, ele também, claro, né, filho de Deus, ele já estava ali na criação do mundo, disse assim, no princípio era aquele que era a palavra, alguns lugares está escrito o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Né? Então, quando a gente tem a pessoa de Jesus, a gente já tem o verbo, a gente já tem a palavra. Né? Só que, o que aconteceu com a palavra? Ontem, a pastora Jennifer estava falando de Lucas 6,45, né, que diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Né? E o coração, lá no Velho Testamento, né, falava da alma. Né? Se você vê, o coração é perverso, o coração é mau. Quando a gente entra no Novo Testamento, o apóstolo Paulo começa a trazer os conceitos de corpo, alma e espírito. Né? E na alma estão as emoções, a volição. Né? Então, vocês imaginam, quando a gente vai falar, a gente coloca tudo que está dentro da gente. Né? Claro que a gente pode também não colocar. Né? Eu dou uma aula, hoje eu dou uma aula num curso lá da Unicamp, que para maiores de 50 anos, eu dou um curso que fala assim, você pode ser melhor. Né? E a gente, né, tem que estar transmitindo, né, aquilo que está dentro do nosso coração. E aí a gente estava estudando sobre artimanhas, né, e papéis que a gente desempenha. Então, às vezes, a gente desempenha papéis. Né? E hoje fica mais fácil porque você não vê rosto a rosto. Né? Então, você desempenha papel e o outro nem fica sabendo. Às vezes uma pessoa fala, eu fui para a Europa, você está morrendo de inveja, né? E você fala, cutuca o marido, você prometeu, e eu não consegui ir, até agora você não economiza para me levar, e reclama, mas escreve assim, que maravilhoso, que bênção. Né? Então, você expressa coisa que não tem nada a ver. Né? Então, a gente precisa aprender, né, a desenvolver, porque quando a gente fala, esse estar juntos é muito legal, né? Porque a gente enxerga olho no olho, né? Vocês não estão enxergando meu olho, né? Mas a gente enxerga, né? Meus colegas da classe falavam assim, gente, a Luísa tem olho azul, só que ninguém conseguiu ver até hoje. Então, mas você vê no olhar da pessoa, você vê o gesto. Né? Eu estava lembrando na mensagem corporal, né? Gente, eu andava encolhida. Né? Antes de Jesus começar um processo de cura,
Gente, eu ficava inadequada, ficava encolhida. E até hoje, de vez em quando, eu tenho que melhorar minha postura, né? Por quê? Porque se alguma coisa traz pressão, nosso corpo, ele reage. Então, a gente consegue transmitir muita coisa pelo nosso olhar, pelo nosso gesto. Às vezes você não gostou, você está impaciente com uma coisa, você só faz assim, ó. Você está dizendo o quê? Estou aguentando isso, né? Então, a gente, alguém está falando alguma coisa, você fala assim, ó. Então, no gesto, você já disse tudo. Então, a fala, ela tem muita coisa. Agora, quando você está cheia do Senhor, também é uma fala que tem poder. É uma fala com poder. E a gente precisa, por isso, pensar um pouquinho. Porque Jesus pagou um alto preço. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, para sermos suas filhas, sermos embaixadoras de Cristo. Pessoas que representam o reino de Deus. Então, e aí, de repente, a gente vê algumas mulheres falando grosseria, palavrões. Outro dia eu vi um casal, atendi um casal, e ele falou assim, foi criado na igreja, mas olha, na hora da briga ele solta cada palavrão, né? Então você fica assim, alguma coisa está errada. Então, a gente precisa, entender, que Deus nos chamou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que nós temos que falar, o que nós vamos fazer ou demonstrar em gesto, palavra e atitude, é embaixadora de Cristo, é ser como Jesus. Daí eu já aproveito, faço propaganda do Lapidados, a imagem e semelhança de Jesus, que lá você pode fazer um check-up da sua vida e você pode melhorar. Então, a gente pode pegar o livro lá, eu coloquei assim na capa, Desafio à Mudança do Ser, porque você é desafiado, ou você quer uma mudança e você vai deixar o Espírito Santo falar com você, ou você vai continuar na mesma coisa. Melhora um tiquinho, daqui a pouco volta, porque virou um hábito não falar correto, ofender, tal. Então, a gente precisa aprender a servir a Deus com integridade, como embaixadores. É interessante quando Deus chamou Isaías, em Isaías capítulo 6, quando ele viu aquela beleza, como hoje, nós adoramos a Deus, nós contemplamos a beleza de Deus, a santidade. Isaías, primeira coisa que ele diz, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Então, nós trazemos, porque depois que entrou a queda, entrou a distorção do macho da fêmea, entrou a distorção do temperamento, entraram os traumas emocionais, entraram as heranças transgeracionais que a gente carrega, as iniquidades, que é o somatório dos pensamentos distorcidos da linha materna e paterna. Então, a gente, quando a gente encontra assim, um monte de bagagem. E a gente precisa trabalhar coisa por coisa. O livro, Lapidados, ele permite que você trabalhe cada bagagem. E eu precisei muito ser trabalhada. Eu falar em público, jamais. Não conseguia, não. E eu ficava acanhada, chorava, tremia. E eu achei muito engraçado. A semana retrasada, eu fui para Florianópolis, num congresso brasileiro de otorrinolaringologia, e o pessoal queria me homenagear, porque eu fui uma das pioneiras em otorrinolaringologia pediátrica no Brasil. Então, aí eles falaram assim, puxa, você parou de trabalhar e a gente queria muito te homenagear. Aí eu fui para lá. E foi muito gostoso, porque eu lembrei de muita coisa. Gente, eu era super insegura. Eu tinha que falar as coisas.
teve um dia que eu virei chefe do departamento de oftalmotorrino. E aí eu tinha que dar bronca em algumas coisas, e eu não sabia nem como fazia. Eu falava assim, Deus, me ajuda, porque eu preciso fazer isso. Né? Aí eu fazia um esqueminha, né? Escrevia o que eu tinha que falar, né? Porque era difícil. Teve um dia que eu falei assim, bom, se eu começar a falar, né, eu vou me embananar, porque tem gente forte aqui que vai retrucar. Aí eu falei, cheguei, eu usava assim umas armas, né? Eu falava assim, gente, eu preciso falar coisa muito séria com vocês. Como eu posso me atrapalhar? Eu trouxe tudo escrito e eu vou ler. E eu quero que vocês não me interrompam, né? E, gente, era assim, é difícil, porque eu era travada para falar as coisas. E aí eu escrevi e falei, ainda tinha umas pessoas muito, né, sagazes, né, que eu cheguei e falei assim, e eu vou gravar, viu, que eu vou falar. Porque depois vocês vão falar que eu não falei isso, né? Mas eu fazia tudo assim, Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força, como que eu vou falar isso, como que eu vou enfrentar isso, né? E eu tinha uma dificuldade tremenda para falar, né? Mas Deus começou a começou a me libertar do medo de pessoas mais autoritárias ou pessoas mais graduadas, né? Eu me sentia desse tamanho, ficava lá encolhida, né? E antes desse dia do congresso, há um tempo, né, eu tenho pedido muito para o Senhor me dar mais, como vocês, né, mais ousadia, mais liberdade, mais poder, né? E eu fui num concurso de professor titular de uma pessoa que foi meu ex-aluno, né? Falei, eu vou lá, vou honrá-lo, porque há 2 anos atrás ele me fez uma honra, né? Fez um jantar lá na Ípica, em Campinas, e disse, nós vamos te honrar, porque você, né, deu valor ao nosso departamento. Eu falei, eu vou lá, vou honrar também essa pessoa, né? E fui, né? 2 coisas aconteceram. Ele disse assim para mim, Luísa, a hora que você entrou, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz pela sua presença. E eu pensei, e aquela mulher lá, sabe, que teve que escrever as coisas para brigar, para escrever. E aí eu tive uma oportunidade, porque depois eu não fiquei até o final do concurso. Saí antes, porque no meio do caminho, uma amiga que estava na banca, ela é uma amiga que eu ajudei ela no comecinho. Eu lembro que ela não conseguia nem apontar laser para dar aula. Eu falava, segura seu braço para apoiar, porque você vai tremer e tal. Então, hoje ela era, né, agora já não é mais, virou presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino. E ela estava lá na banca. E ela disse assim para mim, o rapaz apresentou a tese dele lá, e ela disse para mim assim, Luísa, eu estou com uma diarreia, eu estou desde ontem, olha como eu estou tremendo, eu não estou conseguindo nem ficar em pé, né? E era um intervalo. Eu peguei ela e falei assim, eu vou orar com você. E eu falei, em nome de Jesus, que venha a cura sobre você, e orei, né? Depois ela foi lá para a banca, falou 1 hora, falei, acho que a diarreia melhorou, porque senão ela ia estar saindo correndo no meio dos intervalos, né? Mas aí acho que melhorou. Aí eu falei assim, puxa, que vontade de perguntar, né? E aí encontrei no congresso, falei assim, primeira pergunta, aquele dia da diarreia, você melhorou? Falou assim, Luísa, foi igual tirar com a mão, né? Mas eu melhorei, saiu tudo. Aí eu estava no meio de um monte de gente, né, dos médicos lá, e ela disse assim, Luísa, ora por mim, eu estou tão tensa, eu vou ter que presidir essa reunião, né? E eu preciso, eu estou tensa. Aí eu falei assim, tá bom. Também estava no meio de um monte de gente. Comecei a orar por ela. Falei, Jesus, traz paz, traz cura da tensão, tal. Vai com ela lá naquele lugar. Eu já tinha pregado o evangelho para ela. Aí acabou o evento, ela veio me abraçar e disse assim, Luísa, eu estava com uma enxaqueca. Você orou? Foi assim, tirou com a mão aquilo ali.
E eu fiquei pensando, glórias ao Senhor, e falei, foi Deus. Aí ela falou assim, não saia da otorrinolaringologia, você é a única pessoa que me abençoa, nos abençoa aqui. Eu falei, não, é Jesus que vai abençoar vocês. Então, quando eu olho tudo isso que aconteceu, gente, eu falo assim, Deus, o Senhor é bom demais. É bom demais. Porque Ele sabe, toda vez que eu sou homenageada, eu falo assim, Deus, só nós dois sabemos quem eu sou, né? Porque Ele sabe de onde Ele me tirou. Então, não tem glória nenhuma. E por que Ele fez isso? Porque Ele quer, e Ele vai fazer na vida de cada um, de colocar vocês nos lugares altos, para serem influência. Mas, para isso, a nossa boca também precisa estar cheia. Porque se você não estiver cheia do Senhor, aí, de repente, você dá umas escorregadas e alguém vai falar assim, já não ficou legal. Voltando àquele rapaz, ele me escreveu. Ele disse assim, Luiz, eu queria te agradecer, porque a tua presença fez muito bem para mim. Eu fiquei feliz. Eu falei assim, eu queria te parabenizar, né? E ele falou assim, hoje estou maduro e vejo o valor que você teve na minha vida. Aí eu escrevi assim, eu também amadureci e tenho muita coisa para pedir perdão para você, porque eu fiz muita coisa que não era, claro, né? Eu não tinha toda essa cura, essa segurança, Deus teve que trabalhar muito. Né? Então, eu vejo assim, Deus está com mais pressa com vocês, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer, porque Deus precisa da boca, da nossa boca, falando, né, aquilo que Deus tem para essa geração. Né? E quando eu estava orando por esse tempo, me veio a mulher samaritana, né? Porque Jesus disse, olha, a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, ela vai se tornar uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus veio para nos dar essa água. E fonte não é que nem poço, sabe? Que você precisa fazer um esforço para cavar, para tentar pegar um baldinho e arrumar um pouquinho de água. Não, Deus quer que seja uma pessoa que está lá jorrando, 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 incessantemente a presença do Senhor. João 7, 37, 38, diz, no dia mais importante, dia da festa, nós estamos na festa, né? Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus tem isso para cada uma de nós. E nosso falar, ele tem que ser um falar condigno de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de uma embaixadora do reino de Deus. Aí, Colossenses, Paulo diz assim, agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então, ontem, a pastora Jennifer falou bastante, né, das coisas amargas. Mas um trecho que Jesus me deu, que Deus me deu para falar quando eu meditava, está em 1 Reis, capítulo 2, que eu queria que vocês marcassem, lessem. Eu vou ler um pouquinho aqui, tá? É curtinho o trecho, é 19 a 22, tá? Eliseu, né, e a água que não era boa. Certo dia, alguns moradores de Jericó falaram a Eliseu, temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra improdutiva. Eliseu disse, trago-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. E disse ele,
Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte e não tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. E estava imaginando, Deus nos deu a salvação e nos colocou num lugar seguro, numa terra boa, né? Assim como esses discípulos de Eliseu. Eles falaram, nós achamos um lugar, a cidade está num lugar muito bom, mas a água não é boa, né? E a terra é improdutiva. Quando a água não é boa, a gente não produz fruto, gente. É porque a água que vai irrigar, não é? Então, Eliseu disse, traga uma tigela nova, e ele foi lá na nascente para jogar o sal. Vocês lembram que Jesus disse, vocês são o sal da terra e luz do mundo? Lembra? Logo que ele acabou o sermão do monte, disse, vocês são o sal da terra e luz do mundo. O sal, ele dá sabor, era um produto valioso, não hoje tanto, né, mas era valioso, usado nas transações. Ainda alguns sais são valiosos, né? Vai comprar sal cor-de-rosa, sal de Himalaia, né? Não é caro, né? Então, ainda está na moda, né, usar o sal de Himalaia, sal rosa, mas ele era caro, usado na preservação de carnes, de peixes, e joga um pouquinho de sal no ambiente, numa panela de feijão, né? Você consegue tirar depois? Não dá, porque ele vai lá e influencia. Ele acaba influenciando tudo que está lá dentro. E quando Deus fala, vocês são o sal da terra e luz do mundo, ele diz assim, você tem valor, né? Você vai preservar o ambiente e você vai influenciar o lugar que você está. Então, o que aconteceu aqui com Eliseu? Disse, a água não é boa, e está sendo improdutivo. Alguma coisa precisa acontecer. Deixa o Espírito Santo falar com você. Será que está precisando de sal ali, na tua casa, na sua vida? Na nascente, ali lá no interior. Sabe, lá no inconsciente. Aonde você tem traumas, você tem problemas geracionais, né? Tipo, na minha casa todo mundo grita, então eu também grito. Não, agora eu sou da família de Deus. Sou da casa de Deus, então não tem mais isso. Mas na minha casa todo mundo é negativo, por isso que eu fiquei assim. Por que eu estou falando isso? Porque em outra tradução, a água que não é boa, está escrito, a água era amarga. E muitas de nós carregamos amargura. E a palavra de amargura tem a ver com o grego que diz assim, picros, amargo. É picante. Então, fala assim, tem gente, quando eu dou aula lá, eu mostro uns desenhinhos, né? Tem gente que parece um caramujo, né? Fez alguma coisa, se afunda, fala, eu sou delicada, não me machuque, né? Tem outro que é um porco-espinho, onde passa, dá alfinetada. Então, tem muito espinho para distribuir para todo mundo. Tem uns que são como um papagaio, né? Zombador, né? Gozador, goza de tudo para tentar manter uma imagem, né? Tem outros que são que nem escorpião, né? Dá umas picadas bem venenosas que acaba com a pessoa, né? Então, isso é água amarga. Nós precisamos deixar o Espírito Santo vir e colocar o sal novo. E o sal, ele disse, numa vasilha nova. Sabe quando Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos? E eu creio que Deus quer fazer de vocês um odre novo, colocar um vinho novo, jogar um sal. Vamos pensar naquele sal cor-de-rosa, né? Bem próprio da mulher, né? Então, sal cor-de-rosa, né? Vamos pensar nisso, ele vai colocar o sal. E você vai ser produtiva. A sua terra vai ser frutífera. Deus tem esperado isso de nós. E é interessante que Colossenses fala assim, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal.
para que saibam como responder a cada um. Você vê que a Bíblia é coerente em tudo. Diz, vossa palavra seja agradável, sempre agradável e temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Evite, Efésios fala, evite o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis para dar ânimo àqueles que a ouvem. Gente, é que eu não tenho tempo e nem vou dar aula de anatomia para vocês, mas existe no cérebro uma areazinha que chama sistema límbico, onde tem as nossas emoções, tem vários órgãos ali, é um sistema, então tem o hipocampo, tem o tálamo, tem umas coisas ali, mas é a parte mais primitiva do ser humano. Tá? E um dia eu fui dar uma aula desse projeto Você Pode Ser Melhor, lá na loja Riachuelo. Adriana está aí? Estou vendo a Adriana. Tá, Adriana que abriu essa porta para mim lá, na Riachuelo. Mas eu fui estudar o que era palavrão, gente. Você sabe o que é palavrão? Não é palavra grande, isso todo mundo acha que é palavra grande, é pindamonhangaba, não é isso. Palavrão, está escrito assim, são palavras sujas que saem do porão da sua alma. E diz assim, sai do sistema límbico, que é o mais primitivo, que não foi trabalhado, é que saiu aquilo. Gente, quando a gente pensa assim, diz assim, mas o ser humano, ele evoluiu, ele tem um neocórtex que os animais não têm. Então, gente, diz assim, o sistema límbico, ele age por instinto. Solta tudo que tem que soltar. Gente, quantas vezes nós não fazemos isso? Fazemos ou não fazemos? E o Espírito Santo, ele precisa vir ali e colocar o sal naquele lugar. Existe um livro do Larry Crabb que fala da conexão, ele fala do andar superior e inferior. Não vou ter tempo de falar isso, mas, gente, andar inferior é o porão, pensa nisso. Jesus, ele foi cear no lugar superior. A mobília do lugar superior é louvor, adoração, é obediência, gratidão. A mobília do porão, a gente só guarda coisa velha e coisa ruim, não é? Então, coisa antiga, coisa velha, coisa estragada. Gente, Jesus, ele subiu quando ele levou os discípulos antes de morrer. E ele nos levou lá em cima com ele. E ele levou Judas, levou Pedro, que ia negar. Mas ele amou a todos. Deus quer fazer de nós pessoas que amam vidas. Amam vidas e porque amam, tem sempre palavras de vida para dar para as pessoas. Nós precisamos desse sal. Precisamos desse sal, precisamos. E limpar desses palavrões, desse sistema límbico. E eu queria só falar algumas coisas de Jesus, características do falar de Jesus. Ele tinha pertinência. Vocês já ouviram falar essa palavra? Ele era pertinente. Ele falava aquilo que deveria falar na hora certa, do modo certo. Ele era pertinente. Ele tinha assertividade. Sabe quando você tem que confrontar alguém? Que nem eu fiz, tinha que confrontar. Escrevia, ficava nervosa. Jesus não, ele ia lá na tranquilidade. Ele confrontava, falava a verdade sem ofender. Ele falava a verdade, fazia a pessoa entender. Isso é assertividade. Jesus tinha pertinência, assertividade, ele tinha intencionalidade. Então, intencionalidade é diferente da reatividade. A reatividade é quando você vê, lá vem fulano, ou você olha para a pessoa e já diz, você já está armado. Então, você já está reativo. E quando você é intencional, e Jesus tinha isso, a intenção dele sempre foi de amar, amar e edificar. Então, ele tinha intencionalidade. Outra coisa, ele tinha erudição.
A Ruth que pode dizer bem o que é erudição, né? Que a Ruth é erudita, minha irmã que está aqui, né? A gente brinca, né, que a Ruth é erudita. Tem um sobrinho meu que ela foi ensinar português para ele, e um tempo. Depois, um dia ele estava lendo o Machado de Assis, e falou assim: ô louco, parece a tia Ruth, não estou entendendo nada. Então, Jesus tinha erudição, porque ele tinha conhecimento. E para você ter erudição, você precisa ler a palavra de Deus. Porque você precisa soltar aquilo que é de Deus para as vidas. Aí você se enche da palavra, e em Isaías 51 diz assim: o Senhor me acorda toda manhã e me dá palavras eruditas para dar ao cansado. Gente, Deus tem isso para cada uma de nós. Você pode acordar de manhã e dizer: Deus, para quem eu vou dar essa palavra erudita? Porque você está lendo a palavra, você está tendo comunhão, você está ouvindo Ele falar, então você vai dar. Então lembra, Jesus tinha pertinência, assertividade, intencionalidade e erudição. Uma coisa que a gente precisa buscar. Jesus sabia se portar em qualquer lugar. Quando alguém estava querendo perseguir, matar, prender, ele saía de fininho. Quantas vezes a gente está lá no meio de uma muvuca, né, que vocês falam, e a gente, em vez de sair de fininho, se intromete lá, e aí fala que não deve, fica ali no meio. Jesus não, ele tinha pertinência. E quando tinha que falar, ele era assertivo, intencional e erudito. Vocês querem ser assim, gente? Né? Deus, ele tem tudo isso para a gente. Você começa a estudar a palavra de Deus. Você começa a ter tempo de qualidade com Deus. Eu comecei a aprender no meu livro Fontes que Nascem no Deserto. Eu escrevi como você ter essa solitude com Deus. Fazer uma terapia com Deus. Eu sempre faço terapia com Deus. Eu sento no meu cantinho e começo. Deus, hoje aconteceu isso. Faço uma revisão do dia. Será que hoje eu fiz alguma coisa? Me senti ofendida? O que será que eu fiz? Como eu reagi? O que está dentro de mim dessa fonte que me trouxe ofensa, que eu fiquei sentida? Então, além de, hoje eu não vou falar, né, vocês vão um dia ouvir sobre as 5 linguagens do amor, mas Deus tem as 5 linguagens do amor, nós temos as 5 linguagens do amor, e Jesus e Deus, Ele transita nas áreas dos 5 temperamentos, das 5 linguagens do amor, por amor a cada um de nós, cada uma de nós. Sabe, Ele sabe te abraçar, Ele sabe te encorajar, Ele sabe dar palavras de afirmação, Ele sabe servir, né? E Ele sabe que linguagem de amor, que afeta a sua vida. E Ele vem e Ele te vai satisfazer. Mas também você vai começar a ser como Jesus. Jesus, aquela pessoa lá, estou achando que ela está precisando de uma palavra de encorajamento. E eu tenho, porque eu li, eu vou imitar Jesus. Aí você fala, aquela pessoa está precisando de um toque físico. Vou lá e vou abraçar a pessoa. Você imagina a gente que é japonês, que cumprimentava tudo de longe, assim, nem se tocava, né? Difícil abraçar, né? Então, mas chega uma hora que você precisa aprender a abraçar. Tem gente que precisa do seu abraço. E tem gente que precisa do tempo de qualidade. Se você é acelerado, você precisa sentar. Então, eu vou dar tempo de qualidade, porque aquela pessoa se sente amada quando eu dou tempo de qualidade. Jesus fazia tudo isso porque Ele era pertinente. E eu queria que você fechasse os seus olhos, parasse, pense um pouquinho no Eliseu. Deus te trouxe numa terra boa, numa cidade muito boa, que é a cidade do Senhor. O Senhor te trouxe, tirou das trevas, te trouxe para o lugar de luz. Agora dá uma olhadinha nas águas. São águas que estão produzindo fruto. Será que está precisando de um sal aí? Lá na fonte. E essa fonte
Pode ser uma ferida da alma. Às vezes você foi machucada com palavras fortes. Você tem medo de enfrentar situações, como eu tinha, pessoas fortes. Às vezes você foi zombada porque falou alguma coisa, você não tem coragem mais de falar. E quando você tenta falar, a água sai amarga. Às vezes lá na sua fonte tem herança de família, negativismo, murmuração. Em vez de trazer vida, traz desânimo para as pessoas. Pessoa negativa contamina o ambiente. Deixa o Espírito Santo falar com você. Aqui tem muitas mulheres. Gente, vocês imaginam vocês falando palavras de vida. Como a nossa nação não vai ser abençoada? De Jesus, coloca sal. Eu quero ser um vaso novo. Põe esse sal nesse prato novo, nessa vasilha nova. E joga na fonte. Joga esse sal na fonte. Porque eu quero ser pessoa que produz vida. Por onde passar, como dizia Ezequiel, por onde o rio de Deus passar, produz vida. Árvores crescem, frutíferas. Árvores cujas folhas são remédio, crescem ali porque está passando essa água. Deus, cura as feridas. Se você falou algumas palavras amargas, pede perdão agora para o Senhor. Fala, Jesus, eu não quero mais isso. Eu quero ser como o Senhor, pertinente, assertivo, erudito, intencional. Jesus, eu quero ser como o Senhor é. Espírito Santo, toca. E aquilo que você vai ouvir falar de Deus é o que você vai transmitir. Fala, Jesus, eu quero te ouvir. Eu quero me encher. Eu quero ser acordada todo dia com as palavras eruditas do Senhor, para poder dar ao cansado que anda perto de mim, no trabalho, na faculdade, na loja, aonde eu estiver. Eu quero ter essa palavra para dar para as pessoas. É um rio que corre vida. Eu quero ser um rio, uma fonte cheia de vida e que gera vida eterna. Jesus, eu peço nesta manhã, o teu Espírito Santo, que ama cada vida aqui, conhece a história de cada mulher aqui e ama cada mulher. Deus, eu creio que o Senhor está agora colocando sal na fonte de cada vida, para que as águas sejam doces, sejam produtivas, reguem muitos, tragam muito descanso para muitas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a obra é tua. Jesus, obrigado. Obrigado que eu sou a prova de que o Senhor pode fazer milagres. E o Senhor fará milagres na vida de cada mulher que está aqui. Deus, aqui está, eu vejo pessoas aqui que estão precisando de palavras eruditas que vão trazer descanso, vão trazer paz. Fala, Jesus, pergunta para Ele, para quem eu preciso hoje dar uma palavra. Pergunta para Ele. E fica atenta, que Ele vai te dizer. Existe alguém que eu posso dar alguma coisa hoje? Eu estou pronta, Senhor, me usa. Como Isaías,
O Senhor disse, quem há de ir por mim? Mas depois que Deus tocou o lábio dele, a boca dele, com o fogo do altar, ele foi e proclamou muitas palavras. Disse, Senhor, eis-me aqui. Vamos orar juntos, falar, Senhor, eis-me aqui. Estou colocando diante do Senhor o meu falar e a fonte do falar, porque eu quero gerar vida, quero ser produtiva, eu quero ser embaixadora do reino de Deus. E obrigado, que quando a gente pede, no nome de Jesus, e eu estou fazendo isso agora, o Senhor ouve. Eu estou disponível para que o Senhor trabalhe em mim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Mais forte, gente. Obrigada.